Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje no episódio 114 eu quero justamente te tranquilizar a respeito do tratamento da obesidade. Eu sei que a culpa não é sua. É muito comum a gente ver pessoas apontando o dedo para quem é obeso, julgando, dizendo que você não tem vergonha na cara, que você não tem um desejo de mudança, que você não se cuida, que a obesidade é um desleixo e você está perdendo sua vida e vai acontecer algo ruim com você. Enfim, são muitas críticas. Mas ninguém consegue compreender que a obesidade é uma patologia, ou seja, é uma doença. A gente não chega num paciente que está hipertenso e diz que a culpa é dele. A gente não chega num paciente que está diabético e diz que a culpa é dele. A gente não chega num paciente que adquiriu infecção bacteriana e diz a culpa foi sua. Um paciente com artrite, com artrose diz a culpa é sua. Mas a obesidade as pessoas não consideram como uma doença, mas ela é. É uma condição onde o paciente necessita de um tratamento para que ele saia dessa condição. Ela é uma doença crônica, ou seja, se o paciente ele não tiver um tratamento a longo prazo para cuidar dessa condição, essa doença ela vai voltar. É por isso que a gente vê tanto efeito sanfona de pessoas que perdem peso, mas reganham, porque não consideram a obesidade como de fato algo crônico. E para você saber se você está na obesidade, hoje a OMS ela classifica a partir do IMC. IMC nada mais é do que um cálculo matemático, onde você vai dividir o seu peso por 2 vezes a altura. Então você divide pela primeira vez pela altura, o resultado divide novamente a altura em metros, tá? Se esse IMC ficar mais do que 30, você é considerado obeso. E quando você chega nesse grau de obesidade, a gente precisa compreender que o tratamento é para o resto da vida. No começo vai ser muito difícil você adquirir, né, a prática do exercício físico, você aderir à dieta, mas você sabe que a longo prazo você vai ter efeitos e benefícios que você vai colher e que você vai se sentir motivado a continuar. Porém, no início é algo muito difícil. Eu estava conversando, né, até no grupo da família com o caso de um dos meus familiares, e eu estava mostrando justamente para toda a família que não é simplesmente a pessoa ter coragem. Um familiar disse o seguinte: tem que pegar o tênis, uma camisa e ir para a academia. Não é isso, porque a pessoa não tem essa motivação para ir à academia. Então, o tratamento da obesidade ele tem que ser olhado de forma multifatorial. Não é só o exercício físico, não é só a alimentação, entra também o comportamento. E quem é que cuida do comportamento? A psicologia, a psiquiatria, certo? Às vezes é necessário até medicamentos ansiolíticos para diminuir a ansiedade, porque isso gera compulsão alimentar, isso gera desconforto e o paciente desconta na alimentação, não quer sair de casa porque às vezes o paciente está depressivo e aí ele está ganhando peso. A depressão ela pode ser silenciosa. Às vezes é necessário a ida ao endócrino para avaliar todas as taxas metabólicas, utilizar medicamentos corretos nessa situação, como a semaglutida. A Ozempic, ela é extremamente indicada para casos de obesidade. Então veja, não entra aqui aquele preconceito de que ele buscou o caminho mais fácil, que é o caminho do medicamento. Não, o medicamento era necessário para a pessoa. É de fato um caminho mais fácil quando uma pessoa que apenas tem 2, 3, 4 quilos a mais, está só com sobrepeso e quer utilizar o Ozempic. Isso é desnecessário. Agora um paciente com 30, 40 quilos a mais, imagina um paciente de 130, 140, 160 quilos, com um grau de obesidade elevadíssimo. Você vai dizer para ele que ele buscou o caminho mais fácil? A pessoa não tem nem forças para sair de onde ela está no momento atual. Então veja, é necessário essa equipe multidisciplinar que cuida da parte do comportamento, que cuida da parte do exercício físico e que cuida da alimentação. Não adianta você pegar um obeso com 130, 140 quilos e dizer, olha, a partir de amanhã você vai fazer essa dieta regrada, pesando na balança certinho a quantidade de carboidrato e proteína. Ele não vai fazer. O primeiro passo para tratar a obesidade é cuidar do emocional do paciente. Entender se ele sabe a condição que ele está atualmente. Tem pacientes com obesidade que não consideram que são obesos. Já tem outros que sabem, mas não têm forças para mudar. Então, veja, a gente precisa fazer um modelo transteórico com esse paciente. A gente precisa compreender qual é o momento que está, quais são os possíveis tratamentos, informar para ele como é que funciona cada tratamento, cada etapa, para que o paciente assim ele vá se sentindo motivado no decorrer do tratamento e ele tenha uma adesão completa.
Sem adesão, essa condição de obesidade ela não é tratada, ela não é remida. O paciente fica um bom tempo com ela. Então veja, você que hoje está num grau de obesidade, ou então você que tem um obeso na família, que tem um paciente obeso por perto, preste bem atenção, pare de estigma social, pare de ter preconceito. Essa pessoa ela precisa de um cuidado, assim como um hipertenso precisa, como um diabético precisa, como quem tem Alzheimer precisa. Esse paciente precisa de uma equipe multidisciplinar e precisa da família também para conseguir emagrecer. Esse foi o podcast de hoje, um podcast de alerta, mas que com certeza vai ajudar muitos de vocês que estão nessa situação. Amanhã eu encontro você aqui novamente.